ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio, a inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Ei, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui numa situação inusitada. Eu não costumo fazer isso. Eu não convoco vocês para vídeos urgentes, lives urgentes, mas a de hoje é. Tem um fato muito relevante que aconteceu na data de hoje e vocês precisam tomar conhecimento, porque se a gente conta depois de outra forma, é tão inacreditável que as pessoas podem duvidar da veracidade. Então, por isso vocês estão aqui convocados nesse vídeo de urgência, porque o fato é urgente. E pra gente poder comentar, eu vou estar aqui com o auxílio de 3 advogados, 3 operadores do direito, Dr. Ricardo Schiffer, sempre pronunciei seu nome errado, Ricardo? Schiffer. Dr. Ricardo Schiffer, doutor Chiquini, né? Não vou nem falar Chiquini, vocês já conhecem. E a doutora Ana Bárbara. Os 3 advogados do Felipe Martins. O Ricardo e o Chiquini atuando no Brasil, a doutora Ana Bárbara nos Estados Unidos. E a gente tá aqui, como eu disse, porque ocorreu um fato novo. Mas antes de eu pegar os nossos agora acompanhantes do direito para explicar a gravidade do que ocorreu, eu preciso relembrar vocês para ninguém se perder no ponto onde a gente quer chegar. Então, eu vou pedir por gentileza o documento 1. É um rápido contexto, tá, gente? 2 minutinhos que se fazem muito importantes. Isso aí é um boletim de ocorrência que foi emitido em 2021. Nesse boletim de ocorrência, você tá vendo que o Felipe Martins perdeu o seu passaporte e aí ele foi até a Polícia Federal, deu notoriedade a esse fato, esse passaporte foi cancelado, esse número de passaporte foi cancelado e foi emitido um novo passaporte, ou um novo número de documento, e é muito importante vocês terem isso em mente. Próximo, por favor. A sequência disso foi a prisão do Felipe Martins, com base numa lista provisória encontrada com CID, uma lista provisória mesmo, gente, feita em Word, e uma notícia do Guilherme Amado de 2023, onde ele havia dito que o Felipe, o ex-assessor do Bolsonaro, tinha ido até Orlando em 2022 e de lá evaporou. Essa matéria é importante vocês saberem que ela foi citada dentro do pedido de prisão, da fundamentação do pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Pode passar a próxima, por favor? Na sequência disso, nós temos aí a defesa se manifestando, dizendo, ei, o Felipe não viajou. E dentre outras provas que foram anexadas, esse aí é o comprovante da Latam, onde os advogados peticionaram dentro do processo falando, ei, o meu cliente não viajou. Por quê? Porque no dia que a Polícia Federal alegou que ele estava indo para os Estados Unidos, na verdade, ele estava viajando para Curitiba. Essa foi uma prova muito forte apresentada pela defesa. No próximo, a gente vai ver que, de fato, teve um peso relevante essa prova. Tanto que a PGR foi lá e pediu a soltura do Felipe, dizendo, ele parece realmente que ele não viajou, vamos soltá-lo, certo? Baseado nas provas de que Felipe não havia saído do país. Próximo. Após o pedido de soltura feito pela PGR, Alexandre de Moraes colocou esse pedido da PGR em suspensão. Tipo, segura aí um pouquinho que eu preciso fazer umas novas diligências. Foi quando, na sequência, me aparece novamente o Guilherme Amado com a matéria do Travel History, dizendo, olha, tem um documento aqui dizendo que o Felipe Martins viajou. E assim, o Felipe Martins permaneceu preso, baseado nesse documento que apareceu na matéria do Guilherme Amado e, na sequência, no relatório da Polícia Federal. Esse Travel History que não possui nenhum tipo de validade jurídica. Próximo, por favor. Isso aqui é muito grave, porque, tendo conhecimento disso, a defesa dele, a doutora Ana Bárbara, que tá com a gente aqui, foi até o CPP de Orlando e falou, ei, vocês estão falando que o meu cliente viajou pra cá? Não, ele não viajou. E detalhe, o CPP responde a doutora Ana Bárbara dizendo, você tá certa, ele não viajou mesmo. E isso aí é o e-mail que foi enviado do CPP de Orlando para a doutora Ana Bárbara, confirmando que Felipe não havia feito aquela viagem indicada naquele travel history apresentado pelo Guilherme Amado e pela Polícia Federal. E para fazer uma ponderação, sim, doutora. Esse documento, esse e-mail que a gente manda para Orlando é justamente pedindo o I-94, que é um documento que de fato teria valor legal, porque de fato o travel history que foi anexado para justificar a prisão do Felipe não tinha valor legal algum. E aí a resposta, como você colocou, de o Felipe Orlando confirmando que não há o I-94 e que de fato a última viagem do Felipe foi em setembro de 2022, consistente com a agenda dele, e de fato ele estava aqui num evento da ONU. Obrigada, doutora, por ter pontuado. E, na sequência, após essa manifestação, houve uma grande comoção nacional e eu acredito que foi quando a mídia, de fato, começou a cobrir o caso do Felipe e aí houve uma grande repercussão nacional. Porém, 10 dias depois desse acontecido, do CPP dizer que não, o Felipe não viajou para lá em dezembro de 2022, eles voltam atrás e procuram a defesa do Felipe para dizer, na verdade, encontramos o registro dele em dezembro sim. E é quando tudo fica mais estranho ainda, porque o mesmo CPP que tinha dito, não tem, 10 dias depois volta atrás e diz, ei, achamos. Assa, por favor. A doutora Ana Bárbara vai até o CPP e é quando eles identificam, né, doutora, você pode até falar melhor sobre isso, que a classe de visto do Felipe estava errada, o nome do Felipe estava errado e também o número do passaporte, que vocês lembram o primeiro boletim de ocorrência que eu mostrei? Aquele passaporte que havia sido bloqueado por ter sido perdido? Então, era aquele número de passaporte. Você pode relatar pra gente, doutora, como foi que aconteceu? Tá, vamos lá, então, para explicar como que surge esse 94, a partir, como nós tínhamos a expectativa que o Felipe, ele seria solto a partir dessa prova, foi escrito de Orlando, afirmando a não entrada dele, nós ficamos tranquilos. Mas essa soltura não aconteceu. Então, aproximadamente 10 dias depois, nós contatamos Nova York, que é o CBP de Nova York, que é onde a última entrada dele de fato aconteceu, solicitando, então, o 94 de lá, que confirmaria que ele entrou por Nova York. Foi nesse momento que nós tivemos acesso a esse documento. O CBP de Nova York nos retornou dizendo que eles não poderiam emitir o 94, porque o 94 ele é relativo somente à última entrada, mas havia ali uma entrada inserida pelo CBP de Orlando que impedia essa emissão. E isso nos trouxe uma estranheza, porque o próprio CBP de Orlando nos havia afirmado que não havia registros. Então, algo mudou durante esse período de tempo. E ao questionar, o Nova York, eles disponibilizaram esse documento e tinham 3 informações falsas. O passaporte, que estava lá, exatamente o passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, conforme o boletim de ocorrência que você trouxe aqui. O nome do Felipe, ele estava incorreto, estava Felipe com E e não Felipe com I, que é a grafia correta. Além do que, a classe de visto é uma classe que ele não possuía no momento da viagem, que é o A2. E a classe de visto que o Felipe tem é da classe G. Então, ou seja, informações completamente erradas.
Perfeito, doutora. Vou pedir para voltar no documento anterior que estava na tela, porque isso aí é o resultado de uma investigação que foi aberta após a doutora Ana Bárbara informar o CPP de que estava tudo errado. Eles abriram uma investigação interna e aí eles falaram, gente, não é que é mesmo? Estava errado mesmo? Então, o que eles fazem? Uma correção. Eles corrigem. E aí, resumindo a história, gente, que é longa e vocês já conhecem, é questão do contexto mesmo, eles retornam ao documento oficial e original e verdadeiro de que o último registro de entrada do Felipe Martins ocorreu em setembro de 2022. E aí, gente, todos esses elementos, pode voltar em mim agora? Todos esses elementos foram apresentados como prova dentro do processo, o que tornou meio difícil manter o Felipe Martins preso. E aí, ele foi solto. A PGR novamente pediu a soltura dele, ele foi solto. Após ele ter sido solto, ele, por iniciativa própria, juntamente com seus advogados, começou uma investigação nos Estados Unidos. Agora a gente vai dar um salto de tempo de 1 ano. Nós vamos cair para essa semana. Doutores, vocês podem nos explicar como essa semana começou? Essa semana começou bem atribulada, Bárbara. Essa semana começou bem movimentada. Começamos na segunda-feira com a oitiva do coronel Mauro Cid, que foi ouvido como informante do juiz. E numa das perguntas que o doutor Jeffrey Chiquini fez a ele, ali na ocasião, ele, questionado se Felipe Martins tinha viajado, né, no avião presidencial, se tinha alguma gerência a respeito daquela lista, ele afirmou categoricamente que não. Felipe Martins não enviou, ele não fez essa viagem e que ele, inclusive, nem constava na última lista, né? Ou seja, e uma vez perguntado, inclusive, do porquê, né, que ele não tinha exposto isso antes, ele respondeu que porque não foi perguntado. Mas Felipe Martins jamais esteve nessa lista de viajantes do voo do dia 30 de dezembro. E é importante a gente mencionar que essa informação repercutiu, certo, doutor Chiquini? Todos os jornais, toda a mídia brasileira repercutiu o fato da menção do Cid. Mas o Cid não era a principal testemunha, ele nem era o dia de serem ouvidas as testemunhas do Felipe Martins. Aí nós caímos no dia de hoje. Você explica pra gente o que aconteceu? O que fica mais evidente é que a acusação não tem nada efetivamente contra o Felipe Martins. Veja, nós estamos em um caso de 78 terabytes. E tudo que a acusação tinha até agora era o Mauro Cid. O Mauro Cid acabou com a acusação. Eu cheguei a ficar pensando por que é que o Mauro Cid fez isso. Ele já foi ouvido outras vezes e agora, segunda-feira, ele vem e diz que a minuta do golpe não é aquela, que não houve planejamento de golpe. O relator da acusação, a única testemunha da acusação, a única prova de todo esse processo que chamam de trama golpista, bem diz que não houve planejamento, que não havia um plano de golpe, que a minuta era mero esboço, não é uma versão definitiva. Tanto é que o Mauro Cid foi vingado no final da segunda-feira. E a PGR tira o benefício do Mauro Cid e pede 32 anos de prisão do Mauro Cid, porque ele acabou com o processo. Literalmente, hoje, se tinha um depoimento do Mauro Cid, nem isso eles têm mais. Surpresa para nós, no dia de hoje, nós teríamos a oitiva do Thor. O delegado que investigou tudo isso, o responsável por toda essa trama golpista, aquele que descobriu tudo, que solucionou tudo, que salvou o Estado Democrático de Direito, mas não apareceu. Não apareceu, não sabemos o motivo, mas não apareceu. E o ministro não intimou o delegado Short. O ministro queria que nós pegássemos o Short pela mãozinha e levássemos ele na audiência. Seria maravilhoso. Tantas falhas que hoje o Short tem que ensinar. Toda essa linha temporal que você mostrou aqui, nós precisamos. E ele explica. Nós queríamos que ele explicasse. Seria o melhor momento para ele explicar como e por que ele pediu a prisão de Felipe Martins com o documento provisório de viagem. O Mauro Cid falou. O documento definitivo da viagem não tinha o nome do Felipe Martins. Nós perguntamos se Felipe Martins viajou. O Mauro Cid falou, não, Felipe Martins não viajou. Fábio Short tinha o delator à sua disposição, ele nunca perguntou para o Mauro Cid se Felipe Martins tinha viajado. O documento definitivo, que não tinha o nome do Felipe Martins, estava publicado em diário oficial. O delegado de polícia não pegou esse documento em diário oficial. Ele usou um documento provisório que tinha o nome do Felipe Martins. E o Mauro Cid falou para nós, expressamente, Felipe Martins não viajou. Então veja, era para nós o dia mais importante, onde todas essas dúvidas tinham que ser esclarecidas. Por que pediu a prisão de Felipe Martins? De onde surgiu esses documentos para insistir na prisão de Felipe Martins? Que história é essa da minuta do golpe, que agora o Mauro Cid disse que não existe a minuta do golpe, ele nunca viu que aquele documento, que até hoje mostrava que não é a minuta do golpe. Como se daria o golpe? Quem daria o golpe? Quando daria o golpe? De que forma daria o golpe? Mas hoje, iniciamos a audiência com o G. Dias, dizendo que havia 900 militares à disposição no dia 8 de janeiro para defender o patrimônio, proteger o patrimônio contra vândalos, e ainda assim, iniciamos o dia com o G. Dias, falando que no 8 de janeiro ele foi informado da BIM, então seria um dia muito produtivo a terminar de vez com essa farsa que chamam de drama golpista. Mas o Short não apareceu e eu sei por que ele não apareceu. É isso. Bom, assim, temos uma leve desconfiança do que pode ter acontecido e vocês receberam todo esse contexto para chegar nesse momento. Para a surpresa de todo mundo, porque o timing que as coisas acontecem no Brasil é impressionante, as coincidências, as capotadas que o universo dá, eu não perdi ainda a minha capacidade de ficar surpresa de como o universo trabalha. Hoje, na data de hoje, dia 16 de julho de 2025, oh meu Deus, não é que apareceu de novo o registro falso, usando o nome falso do Felipe, o passaporte que estava cancelado. Gente, ele não é um passaporte, vou pegar o passaporte, é cancelado. Então, nova fraude no sistema, os mesmos dados, nome errado, classe de vista errada e número de passaporte fraudado. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando você tenta entrar nos Estados Unidos, a doutora Ana Bárbara pode falar isso, com um passaporte cancelado, é gerado um alerta. Não é tipo assim, olha, alguém entrou aqui, por favor, me dê o seu passaporte certo. Não, é gerado um alerta, as pessoas são colocadas para ver o que está acontecendo. Por que tem alguém tentando entrar nos Estados Unidos com um passaporte falso? Bárbara, não só isso. A gente tem que fazer também que esse documento de 94, ele legitima a estada dessa pessoa nos Estados Unidos. Então, no caso do Felipe, essa suposta entrada não tem saída. E tem uma sigla no I-94, se você puder trazer ele aqui na tela pra gente, você vai ver DS. Isso significa o quê? Que o Felipe ele está autorizado a permanecer nos Estados Unidos enquanto durar o status dele, enquanto durar a viagem dele pra cá. Então, se não tem registro de saída, significa que ele vai permanecer aqui. Ele está aqui até hoje. Não, eu vou fazer melhor. Não, olha só, desculpa te contar, o delegado de polícia, quando pede a prisão de Felipe Martins, ele faz menção que o Felipe Martins saiu e não voltou mais. Lugar dele é incerto. Ele fala, lugar incerto e não sabido.
A decisão que tem de Felipe Martins fala, Felipe Martins saiu e não voltou mais. Mas é preso em casa, veja só. O cara saiu, não voltou mais, mas foi encontrado em casa. Só esse parênteses. Sim, e o que a gente queria fazer com a questão dessa live, e assim, é claro que o envolvido, Felipe Martins, deu autorização, apesar que os dados dele já são todos públicos, ele autorizou isso acontecer, isso vai acontecer agora, é porque a gente precisa que vocês vejam com os olhos de vocês que, não, esse negócio de entrada fraudada, com o nome errado, com documento cancelado, isso não é uma invenção. Eu vou fazer aqui agora, e eu vou pedir pra você em casa fazer, e você mesmo ver com seus olhos o que tá acontecendo. Você vai presenciar com seus olhos, você vai viver esse momento. Vamos abrir o site do I94? Então, gente, hoje, só para refrisar a data novamente, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, estamos aqui no site do I94, vamos preencher aqui agora os dados do Felipe errados, tá? Nós não vamos colocar os dados dele certos, nós vamos colocar conforme foi inserido, depois atestado que era falso e apagado, e agora retornou novamente ao sistema. O nome é Felipe, sobrenome Pereira, o aniversário é 11 de dezembro de 1987. Só que a data é invertida, aliás. A data invertida é 12. Não, tá certo, o aniversário dele é 12, não é não? Não, é 12/11/1987. Isso, por favor, 12/11/1987. Aí agora a gente vai colocar ali Brasil, vamos ver. País Brasil. E presta atenção, gente, vamos colocar aqui o número do passaporte cancelado, tá? É o DB 046761. Vamos gerar aí o registro. Olha ele aí, ó. Olha o registro falso da entrada do Felipe Martins com nome errado, documento cancelado e classe de visto errada. Eu vou pedir pra você gerar. Vamos lembrar que dia é hoje, que horas. Dia 16 de julho de 2025, agora são 16h30 no horário que estamos gravando esse vídeo. Eu vou pedir pra você colocar um print ali, que aí a gente consegue ver melhorzinho. Aumenta, por favor, quando você gerar. Isso, coloca os dados dele ali. Não, mais pra cima. Os dados mesmo. Isso. Aí, ó. Hoje, nesse momento... Ela confirma. A informação em cima logo... Não mostra a data no print final. A data do print. Que foi feito agora. Isso mesmo. Então, se você conferir aí na sua casa, você vai ver que, pelo sistema de imigração americano, parece que esse passaporte deu entrada nos Estados Unidos, não deu saída, está lá até hoje. Acontece que esse passaporte foi cancelado. E o que acontece se um passaporte cancelado, se você apresentar em qualquer lugar do mundo, um passaporte que esteja cancelado ou minimamente vencido, você esqueceu, não renovou e viajou, você é detido imediatamente ali, você não entra no país. Isso é um alarme no sistema. A doutora Ana Bárbara sabe explicar melhor isso, mas se você lançar esse passaporte cancelado no sistema, você vai ser detido imediatamente. E é importante ressaltar, gente, que esses dados foram excluídos. Eles não constavam mais dentro do registro do CBP de Orlando. Eu não sei como, porque eu não sou doida, né, de falar um trem assim, ser presa nessa democracia pujante. Eu não sei como. Eles foram reinseridos numa semana em que a defesa do Felipe faria perguntas às suas testemunhas, onde o CID afirmou que o Felipe não foi aos Estados Unidos, onde poderíamos ouvir o delegado que conduziu a investigação para perguntar para ele, assim, baseado em que o senhor pediu a prisão do Felipe pelo risco de fuga, já que ele foi para os Estados Unidos e sumiu. Deixa eu bem claro que não está se acusando ninguém. Está se Claro que não. Estamos mencionando. Bem claro. Porque Não. essa democracia relativa que a gente faz tem que pisar em ovos. A questão é, isso foi usado na investigação. Então, vamos dizer o seguinte, o Estado brasileiro pediu a prisão de alguém. O Estado, a acusação, pede uma prisão. Com um documento de viagem que não era oficial, e o Estado, a acusação, traz informações para insistir na manutenção da prisão que não poderia ser utilizado. Inclusive, nos Estados Unidos, né, na Bárbara Ricardo, nos Estados Unidos, tem um alerta claro. Esse documento não serve de forma oficial. Ele até dá um aviso bem direto. Ele fala, se você é um agente federal que está buscando, busque os canais oficiais, porque o uso indevido, sem autorização dessas informações aqui desse site, pode implicar em cometimento de crime contra a segurança nacional. Exato. Então, veja, usa um documento sem validade alguma, que não procede as informações e mantém a prisão de inocente. Passado tudo isso, num toque de mágica, surge esse documento. De repente, Felipe preso, numa solitária, num lugar sem luz, escuro, 10 dias, numa masmorra, surge um documento que é informado da doutora Ana Bárbara. Olha, surgiu esse documento fake, documento falso, do sistema migratório americano. Sistema migratório americano, você tem ideia da gravidade disso? Só que isso é corrigido. Correto, Ana Bárbara? Isso é corrigido. A doutora Ana Bárbara informa esse erro, e isso é E corrigido. vale ressaltar, doutor Jeffrey, que essa correção, ela não aconteceu de forma rasa. Foi passado para o Departamento de Segurança Interna, que é o órgão responsável pelo CBP, que é o órgão responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos, e nos foi pedido diversas provas, inclusive o documento de geolocalização do Felipe comprovando que ele estava no Brasil. Após essa investigação aprofundada, o documento foi retirado. Agora, o que explica ele estar de volta aqui? Eles nos pediram... Essa pergunta. Hoje surgiu esse documento de novo. Isso é grave, a ponto de ficarmos sem voz, sem palavra. De repente, esse documento aparece de novo. Só que nós estamos falando de um documento gritantemente falso, vocês viram o japonês? Gritantemente falso, com informação inverídica, gritantemente falso. De repente, esse documento surge de novo. Vocês estão entendendo que tudo isso é muito maior do que a gente? É isso que me fez refletir agora. Meu Deus do céu, onde nós estamos botando a mão? Onde nós estamos pisando? O que é que está acontecendo? A gente não pode dar detalhes, não podemos dar detalhes, mas fomos alertados. Fomos alertados por autoridades americanas. Corram e vejam que o documento foi inserido falsamente de novo. Isso é grave. Por isso nós estamos gravando as peças disso daqui, antes que esse documento desapareça. O que querem com esse documento? O que querem agora? Hoje. Hoje surge isso de novo. O que estão querendo? Por isso esse vídeo sendo gravado, fomos alertados. Corram lá, olha, o documento surgiu de novo. A gente está tendo investigação séria em cima disso nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos vem enfrentando mudanças, está também enfrentando uma guerra política que todos sabem. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Não se está imputando fato a ninguém criminoso. Não temos nomes aqui. A questão é, nós temos uma investigação avançada que envolve gente muito grande à frente dessa investigação séria. E esse documento surge, de repente, e a gente põe na tela para vocês verem que não é invenção. Se existe alguém nesse Brasil que tenha dúvida que isso aconteceu de novo na nossa frente, está na nossa cara. Esse é o site oficial
americano. Não acreditem em nós, acreditem nos seus próprios olhos. Entre no Olha site, isso, insiram é os dados incrível. e verifiquem. Aqueles que dizem, não, o sistema americano é absolutamente seguro e não é possível você inserir dados nele. Olha aí, A questão um é, dado o apagado, que querem tá aí. com o Felipe Martins? O que querem com esse menino? O que querem com esse menino? Inseriram ele em reuniões que ele nunca participou. Prenderam o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez. Está sendo processado por uma minuta que nunca existiu, que ele nunca botou a mão. E agora volta o nome do Felipe Martins de forma falsa em sistema migratório americano. Isso é assustador. É assustador o que está acontecendo. O que É querem isso. com o Felipe Martins, Bárbara? Essa é a pergunta. E por que a gente está fazendo essa live aqui agora e por que a gente chamou vocês com essa urgência? Eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você envie esse vídeo nos perfis de quem pode responder a pergunta. O que querem com o Felipe? Quem fez isso? Nós queremos saber. Então, se você puder pegar esse vídeo e colocar nas redes dos senadores americanos, da embaixada brasileira, da embaixada americana nos Estados Unidos, para que eles tenham conhecimento de que mais um registro falso está nesse momento dentro do CBP, que é uma coisa muito grave. Nós estamos falando de um sistema de imigração americano e sem nenhuma sombra de dúvidas que se trata de um documento falso, pois, como já dissemos à exaustão, é um passaporte cancelado que não tem mais utilidade, já foi gerado um novo. Inclusive, a viagem que o Felipe fez em setembro de 2022 para os Estados Unidos foi com um passaporte novo. Então, qual é o nosso pedido nesse vídeo? Nos ajude a cobrar por respostas. De uma maneira bem gentil, como sempre fomos, educados como sempre fomos. Envie esse vídeo para todas as autoridades que possam responder essa pergunta que há mais de um ano permanece sem resposta. Eu vou agradecer a presença dos doutores aqui e explicar esse caso assustador, que estamos todos acompanhando como uma série, né? Sempre tem um desdobramento novo. E torcendo pelo tal Estado Democrático de Direito que eles sempre nos dizem existir. Contamos com ele, não é isso? Muito obrigada, doutor Ricardo, doutor Chiquini, doutora Ana Bárbara. E aguardemos as cenas Obrigada, dos... e fica aqui uma mensagem também, para quem está Claro. que sim, precisamos de ajuda de todos vocês e que do nosso lado nós também estamos tomando medidas pedidas, tanto nas vias judiciais quanto também nas demais vias das autoridades aqui americanas. Isso é importante reprisar que não é só uma live explicativa. É óbvio que todas as autoridades estão sendo contactadas, isso vai ser oficializado, mas a gente queria mostrar para vocês antes que isso tudo saísse do ar, porque nada melhor do que ver com os próprios olhos, não é mesmo? Não é novidade para ninguém o que está acontecendo. A imprensa não nos deixa mentir. O enfrentamento que estamos fazendo e as dificuldades que estamos tendo para provar o óbvio e a verdade que está aos nossos olhos. Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso, né? É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio. A inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. E tem uma lista de situações que a gente tem para enfrentar. Porque, por exemplo, a gente tem Hugo Carvajal, que vai contar coisas sobre esse governo, né? Tem esse general venezuelano, tem coisa para contar. Nós temos, Duval, os delatores da USAID, que vão delatar também e vão contar o quanto despejaram de dinheiro aqui para interferir nas eleições de 2022 em especial. Bom, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, Duval. Olha, eu tenho mais uma informação. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, e pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Tá aí a notícia para vocês, se você não chegou aí para a imprensa, tá em primeira mão. Já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete de Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem dupla cidadania nos Estados Unidos. Então, Isso é gravíssimo, Duval. Isso é gravíssimo. Muito, muito. Isso comprovado. Isso eu escutei de lá. De lá, enviaram para mim. Não é ouvir dizer e nem achismo. Então, o nome desse assessor ainda vai ser colocado em público. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo total para a instalação de